Hebreus capítulo 2, nós iremos ler o versículo 3. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3, da carta aos Hebreus, nos diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós estamos nessa casa na presença do Senhor. Senhor que é o nosso Deus, Senhor que nos salvou de uma maneira maravilhosa, extraordinária. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te pedimos, continue a tua mão nos conduzindo, continua teu Espírito nos movendo, porque necessitamos do Senhor. Toca em cada irmão aqui nesta noite, toca em cada um daqueles que zelosamente acompanham o Senhor, Pai, esse culto através da internet, que está ali ligado em cada detalhe do que é feito nessa casa. Que a boa mão do Senhor possa tocar em cada vida de uma maneira muito, muito especial. Usa o pregador com a tua graça e com a tua misericórdia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Você está aqui, você pode se assentar. Amados, nessa noite eu quero falar sobre salvação. Tivemos algumas mensagens lindas durante o dia de hoje, Eu posso lembrar perfeitamente delas. O pastor André, às 3 horas, pregou dentro do capítulo 37 de Ezequiel, falando, sobre o poder que nós podemos usar profetizando a palavra no nosso dia a dia, Ela contou o testemunho disto, como Deus pôde usar situações da sua vida para trazer grandes respostas. Pastor Aguinaldo falou, sobre equilíbrio, sobre o viver uma vida equilibrada, Viver dentro de um equilíbrio vai trazer grandes benefícios para a vida de uma pessoa. E nós, nesta noite, fechando o culto desse domingo, nós queremos falar sobre salvação. Lembrando, que esta é a última semana já do mês de julho. O tempo está passando muito rápido, E de certa forma a gente até agradece, Que a gente fica naquela expectativa que tudo passe muito rápido, para que as coisas voltem à normalidade. Então, essa é a última semana do mês de julho, agosto está chegando, nós temos aí alguns anúncios mundiais, que uma vacina vinda da Inglaterra vai trazer solução, para essa questão dessa pandemia que está no mundo, E nós, o mundo está aguardando, que as coisas voltem à normalidade e que o povo de Deus não viva em temor, não viva em medo, mas possa tranquilamente poder servir ao Senhor. E esse versículo ele é maravilhoso, porque ele traz sobre nós o peso de uma responsabilidade.
não só sobre o crente, porque não é um versículo só para o crente. Ele vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E vai dar, né, o testemunho aí de como essa salvação foi inicialmente, né, apresentada pelo Senhor e depois apresentada, né, por aqueles que vieram depois do Senhor, seus apóstolos, e que confirmaram essa salvação de uma maneira extraordinária. Mas para falar em salvação, a gente precisa abordar outros assuntos, né? Para falar de salvação, a gente precisa abordar a questão justiça de Deus. Deus, ele é um Deus justo. Deus não tem erro. Deus não tem pecado. Deus não compactua com o erro. Deus não compactua com o pecado. Então, para falar de salvação, a gente precisa falar, não é, de justiça de Deus. Mas não pode também esquecer de falar de amor de Deus. É isso que está declarado, não é, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Não é isso? Todos nós já sabemos de cor esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para falar de salvação, a gente precisa falar da justiça de Deus, a gente precisa falar do amor de Deus. E a gente não pode deixar de falar também, não é, da justiça de Deus ligada à lei de Deus, né? Porque a justiça, ela está muito ligada à lei, não é isso? Se alguém vive sem lei, vive sem justiça. E a lei está muito ligada, ou a justiça está ligada à lei. Se alguém comete uma transgressão, ela só sabe que cometeu aquela transgressão porque existe uma lei, né, que declara que aquilo que foi praticado é errado. E pela quebra da lei, né, nós, seres humanos, nos tornamos servos, escravos do pecado. E como escravos do pecado, nós nos tornamos vulneráveis na mão do adversário, que aproveitou, não é, a nossa condição, né, para tirar de nós aquilo que era mais precioso, não é, a nossa ligação, a nossa vida com Deus. E para fechar, não é, dentro desse falar de salvação, vem também uma outra, um outro posicionamento, né, que este vem da parte de Deus para a nossa vida, que é o amor de Deus trazendo para nós, né, um substituto. Porque se não houvesse um substituto, nós não teríamos, né, nenhuma oportunidade, essa é a verdade. Então, amados, tudo isso, né, dentro da palavra de Deus, né, quando a gente vai ler a palavra do Senhor, né, me parece que Gênesis 2,17, eu gostaria que os meninos pudessem abrir, se for possível, né? Gênesis 2,17 vai apresentar, né, o posicionamento inicial, que é a questão da lei, né, da justiça de Deus e da lei de Deus sendo violada. Porque Deus diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Lei. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lei.
Deus, deu lei. E a transgressão dessa lei iria gerar para a vida do ser humano morte. Continua para nós aí o versículo. Disse mais o Senhor Deus, não é bom, não, vai lá para o capítulo 3, a partir no versículo 21, 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, amado, a justiça de Deus, Deus não pode transigir, no dia em que o homem pecar, não é isso que a palavra de Deus diz? Porque no dia em que o homem pecar, certamente ele morrerá. Foi dada uma lei. E o homem, ele pecou, o ser humano pecou. E no dia que pecou, ele espiritualmente morreu. E morte aqui, nesse texto, é separação de Deus. E o homem, então, se separou espiritualmente de Deus no dia em que ele pecou. Quando a gente fala isso, de separação de Deus, a gente fala assim, muitas vezes, sem trazer à tona, toda uma história de acontecimento que estava presente lá no momento em que o homem pecou, porque foi algo muito horroroso e muito desastroso na vida do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, o homem, a mulher, eles desfrutavam de todos os benefícios da vida, do sopro que Deus havia dado a eles no dia em que os criou puros, os criou inocência, os criou para viver a plenitude de uma vida que nenhum ser humano tem conhecimento desta vida, por mais que a gente tente pensar como era a vida dos homens, ou do homem criado à imagem e semelhança de Deus, a gente não consegue aproximar. Por quê? Porque a gente vive no mundo, nós nascemos no mundo onde o pecado reina, e desde o nosso nascimento a gente compartilha desse mundo que está envolvido no pecado, e nós mesmos nos embaraçamos tantas vezes com o pecado. Por isto, Paulo, ao descrever na carta de 1 Coríntios, ele diz que o que Deus está preparando para nós é aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não penetrou no entendimento humano, de tão tremendo que é o que Deus está preparando. Mas, por outro lado, a perda da vida espiritual foi uma coisa horrorosa na vida do ser humano. Foi desastroso. O homem saiu de uma condição de comunhão com Deus para um distanciamento da comunhão com Deus. E seria muito mais doloroso para o ser humano não fosse o amor de Deus. Porque a justiça de Deus, ela foi estabelecida no dia que o homem pecou, ele morreu. E isto, a Bíblia declara de uma maneira muito especial, principalmente em Romanos capítulo 6, gostaria que os meninos abrissem lá, Romanos 6, a partir do versículo 20, vai fazer uma descrição disso, para que a gente tenha um entendimento correto do que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia está dizendo, porque quando eres escravos do pecado, veja bem, escravos do pecado, estavas isentos da relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte.
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amado, isso está falando, né, de uma justiça de Deus que foi quebrada e da morte espiritual que veio logo depois, e como consequência nos tornamos escravos do pecado e passamos a experimentar um quadro horroroso de uma vida separada de Deus. É por isso que quando você olha, né, para o passado e você vê situações como a do Caim, né, matando o próprio irmão, e você vai vendo, né, logo depois a raça humana totalmente corrompida antes do dilúvio, você fala que horror, que coisa terrível, será que não passava na mente daqueles seres humanos que eles precisavam de Deus? Na mente de muitos deles não passavam, porque estavam como escravos do pecado, subjugados e submetidos a uma situação de vida tendenciosa que os levava dia após dia a fazer o que era mal, porque a morte espiritual reinava de maneira absoluta na vida de cada ser humano. E eu antes abri falando, se não fosse o amor de Deus. Por quê? Porque o que está no capítulo 3, versículo 21. É isso que está lá no versículo Gênesis 3, 21. Que vai trazer uma porta de escape. E essa porta de escape que foi dada ao ser humano foi um benefício que Deus trouxe ao ser humano para que ele não se corrompesse por completo. Porque diz aí, fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então Deus, vendo que a situação do ser humano era muito dolorosa, muito triste, que o ser humano estava destinado a permanecer separado de Deus, e Deus, sabendo que o que provocou toda aquela situação foi a inveja de um arqui-inimigo que já havia pecado nos céus, ele então percebeu que o ser humano precisava do seu amor e precisava da sua misericórdia. Então o que Deus fez, ele não podia negar a sua justiça, ele não podia passar por cima da sua lei, que declarava no dia que o homem pecar morrerá, mas ele podia usar um outro atributo que lhe pertence, que é o amor, que é a misericórdia. Então Deus veio e cobriu o ser humano. Ele cobriu o ser humano. E ele deu, nesse momento de cobertura ao ser humano, a oportunidade desse ser humano, que estava agora morto espiritualmente, retornar para Deus através da procura, da busca de Deus. Foi essa palavra que Deus deu a Caim. Caim, por que você está irado? Por que o seu semblante decaiu? Por que você está revoltado? Se você proceder bem, você será aceito. Se você se voltar para Deus, você recupera aquilo que você perdeu. Deus te deu cobertura para que você o procure, para que você busque-o. Então foi dada uma cobertura ao ser humano. E é por isso que nós vamos ver nas Escrituras, né, homens e principalmente nas gerações, por exemplo, como vai a partir, me parece que do capítulo 5 de Gênesis, que vai falar, e Deus usou de misericórdia com Adão e Eva, e lhe deu um outro filho varão, que eles deram o nome de Sete, e a partir daí começou-se então
Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Vai mais à frente. Os dias todos da vida de Adão foram 939 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que eu perdi aí o texto, mas fala que depois dele começou-se a invocar o nome do Senhor. Os homens começaram a procurar por Deus, a procurar cobertura de Deus, mas a terra foi se corrompendo, né? Até que Deus vai lá depois, né, do dilúvio, depois com a nova geração, Deus vai lá na Caldeia e traz Abraão, que cria nele para formar através dele uma nova geração, e dessa geração ele iria trazer a pessoa do Cristo, que seria o substituto. E esse substituto, ele viria com o propósito de trazer salvação ao ser humano. E isso, amado, foi divulgado pelos profetas, isso foi anunciado nas gerações passadas, e isso foi proclamado ao alto som, até que um determinado dia, né, esse Cristo maravilhoso, ele veio a essa terra para ser o nosso Salvador. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Desde a década de 80, né, eu tinha uma pequena empresa no centro de BH e tinha alguns rapazes que trabalhavam comigo e tinha um crente, né? Os outros também frequentavam a igreja, mas esse era mais ligado à fé. E desde aquele tempo a gente conversava, né? Falava assim, olha, eu tenho um sentimento, né, dentro do meu ser, que Jesus, que eu não vou passar pela morte. A gente ficava conversando essas coisas meio louca, Letícia. Eu tenho esse pressentimento que eu não vou passar pela morte, que eu vou experimentar a vinda do Senhor nos ares. E ele falava assim, Miranda, eu tenho esse mesmo pressentimento, está dentro de mim. Ele também não morreu até hoje, então nós estamos ainda na fé. Eu tenho esse mesmo pressentimento, né? Eu tenho esse pressentimento que nós iremos ver o Senhor voltando nos ares para nos levar e seremos arrebatados para estar com Ele. Amado, isso na década de 70, na década de 80, já se passaram quase 40 anos, Jesus ainda não voltou, mas a gente vai percebendo que as coisas lá vão apertando, lá vão estreitando, o anúncio dessa vinda vai se aproximando cada vez mais, e nós precisamos atentar com mais diligência, com mais afinco, com mais apego, com mais garra para essa tão grande salvação que nos foi apresentada pelo próprio Senhor Jesus. Ele nos apresentou, Ele veio anunciar essa salvação, e depois, né, da sua morte, do seu sacrifício, Ele deixou os seus apóstolos que viram todas as obras que Ele fez, e eles também deram testemunho do Salvador, e pregaram no mundo, divulgando que Jesus era o Cristo, e que é o Salvador da humanidade. Hoje, nós temos a pregação do Evangelho espalhada quase pelo mundo inteiro. Alguém pode dizer, será que não já foi pregada no mundo inteiro? Pode ser que ainda, não é, exista algum povo, algum cantinho da terra que ainda o Evangelho não tenha sido pregado.
Mas esse evangelho está sendo pregado. Qualquer pessoa no mundo inteiro tem a possibilidade, ou de um meio ou de outro, né, de conhecer o Filho de Deus como Salvador da sua vida. E é uma das promessas de Jesus: quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então virá o fim. O evangelho está sendo pregado. É difícil encontrar, né, um país onde não tenha um pregador do evangelho. Você fala, e lá naquele país? Tem lá pregadores do evangelho pregando. Mas e lá naquela tribo? Tem pregadores lá. E lá nas tribos do Amazonas, que parece que são centenas delas, tem vários pregadores e pastores e crentes dentro das tribos que já pregaram o evangelho. E lá nas outras tribos, lá da Austrália, lá entre os confins, né, lá na roça da China, lá naqueles recantos, lá o evangelho também já chegou, a palavra de Deus já alcançou aquele lugar. Amados, então nós precisamos atentar para o tempo em que nós vivemos e precisamos reconhecer a obra que já foi feita. Por isto, né, o escritor ele vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação, que primeiramente foi apresentada pelos apóstolos, mas que depois, né, foi confirmada por aqueles que a ouviram. Então não há, amados, como escapar se a gente negligenciar. Se você que está me ouvindo de casa negligenciar essa tão grande salvação que se revelou através da pessoa de Jesus. E hoje muitos seres humanos preferem muitas vezes, não é, disputar ideologias de pensamento, segmentos religiosos, segmentos teológicos, preferem entrar em muitas linhas, né, para debater situações que não vai conduzir o ser humano a lugar nenhum, porque o que o ser humano precisa é reconhecer que Deus nos amou de uma maneira sobrenatural e que mesmo nós estando completamente perdidos, mortos espiritualmente, Ele, de uma maneira maravilhosa, por causa do seu amor, Ele demonstrou esse amor para com cada um de nós, abrindo uma porta maravilhosa para que cada um de nós pudéssemos nos salvar através desse Filho que Ele enviou para ser o nosso Salvador. A barreira que nos impedia se chamava pecado, porque o homem pecou e no dia que pecou, morreu. Deus não podia passar por cima disto, mas o que Ele fez? Ele mandou o seu único filho, para que este filho viesse a esse mundo, derramar o seu sangue, e com o preço do sangue, nos comprar de volta para Deus, nos perdoando todos os nossos pecados. Então, amado, cada um de nós que nos rendemos ao Senhor, fomos perdoados do nosso pecado. Mas a gente precisa fazer, pastor Éder, José Milton, uma escolha a cada dia. E essa escolha está registrada no capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 1. Se os meninos puderem abrir lá, nós iremos abrir para fazer, não é? Esse comentário dentro desse texto tão lindo, que vai dizer assim: que diríamos, pois? Permaneceremos no pecado, na morte, para que seja a graça mais abundante?
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorai que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, volta para o seu irmão e fala assim: você foi batizado na morte dele. Então, você morreu com ele. Vai lá, irmãos, continua. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, qual foi a provisão de Deus? Vou continuar aí seguindo. Qual foi a provisão de Deus? Isso está também em Coríntios capítulo 7, quando o apóstolo Paulo faz a analogia, né, do casamento, ele fala também dessa morte, não é? Ele fala dessa morte, porque Paulo, aos Coríntios, né, no capítulo 7, ele vai fazer um comentário, ele ilustra, se uma mulher tem um marido perverso, e ela está ligada a esse marido perverso pela lei, ela não pode se casar com outro, porque ela está ligada pela lei àquele marido. E aí Paulo vai dizer, qual é a solução dela? A solução dela seria que o marido morresse. A solução dela é o marido morrer. Mas aí Paulo vai dizendo, mas o marido é a lei. E a lei, ela não morre. Ela permanece. Então, o que a mulher precisa fazer? Ela precisa, então, morrer. E aí, ela morrendo, ela fica livre da lei. Ela fica livre do compromisso com o marido. E Paulo ilustra também essa mesma verdade, não é? Afirmando que o que Jesus, não é, fez com respeito à justiça de Deus, Deus não podia passar por cima da sua lei. Ela estava continuamente dizendo, o homem é pecador, o homem merece a punição, o homem merece morrer eternamente, o homem precisa viver eternamente separado de Deus por causa do seu pecado. Mas aí Jesus, ele providencia um meio de nós passarmos, né, ou entrarmos num processo de morte através do batismo, para que no batismo morrêssemos para a nossa velha criatura ligada a Adão e pudéssemos ressuscitar com Cristo para o novo homem que ressuscitou dos mortos, que é Cristo, para viver com Ele e ter uma vida plena nele. Provisão de Deus. Então nós não podíamos fugir da lei, ela nos condenava dia após dia. Todos pecaram, não é isso que está lá em Romanos capítulo 6, me parece que 23 também. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso mesmo, Romanos 6, 23? Romanos 6, 23. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. É o 6? É o 6, 3. É o 3, 23, Vitor. São versículos bem parecidos, né? Então a gente confunde com eles. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todo ser humano pecou em Adão. E não tem como se salvar. E não tem
como se livrar da morte eterna e não tem como escapar do juízo de Deus. A sentença de Deus está sobre a raça humana. Existe um só que pode nos livrar desta morte. Por isso Paulo, ele diz: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele vai, ele mesmo exclamar: graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no corpo eu estou morto por causa do pecado, mas no meu espírito eu já fui ressuscitado e vivo por causa da graça de Deus. Então, amados, Jesus, nosso Salvador, ele providenciou o caminho da nossa salvação através da sua morte, através do seu sacrifício, através do seu grande amor, e isso custou muito para ele. Porque nós olhamos do ponto de vista de morte de cruz só o sofrimento físico. Mas quando Deus voltou as costas para o seu filho, Jesus sentiu o peso da separação eterna de Deus ali naquele momento. Foi muito doloroso e ele estava suportando aquilo por nós. Porque nós iríamos enfrentar essa separação de Deus eternamente. Jesus suportou, morreu, e pelo poder de Deus ressuscitou e nos trouxe de novo para a vida. Então, amados, qualquer crente, não é, agora pode viver a experiência desta nova vida que está em Cristo Jesus, o substituto. Romanos 8, a partir do versículo 1, que vai nos apresentar, não é, o substituto, que vai nos apresentar aquele que entra na nossa história para garantir a nossa salvação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então Deus jogou tudo sobre o Filho. Por quê? Porque Ele decidiu lá no Éden nos amar, trazendo cobertura sobre a vida de Adão e a vida de Eva. E aquela cobertura foi Deus sacrificando ali um animal inocente para cobrir a nudez do pecado do ser humano. E aquele gesto de Deus tipificava a entrega do seu próprio Filho, que viria para salvar a nossa vida. Por isso, amado irmãos, crente no Senhor, valorize a sua salvação, valorize o que Deus comprou por você, valorize cada segundo, valorize cada momento, valorize cada instante, valorize, 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 porque tudo Deus realizou por seu grande amor, demonstrado em favor da nossa vida. Mas não pode ser rejeitado. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: como escaparemos se rejeitarmos ou se negligenciarmos a tão grande salvação? Como? Como iremos escapar se a gente voltar as costas a tudo de bom que Deus já fez em favor da nossa vida? Ele não me olhou, Ele não olhou a minha descendência, Ele não olhou minhas falhas passadas, Ele não olhou as suas falhas passadas, Ele não olhou para o seu pecado, Ele não olhou para a minha ignorância, Ele não olhou para nada que fizemos, ou para qualquer ser humano que vive nessa terra fez.
A única coisa que ele olha é se a pessoa, no dia que é iluminada, ela aceita essa iluminação, que é a salvação, e passa a andar na luz do Evangelho. Não se comportando meramente como um religioso. Porque muitas vezes a pessoa prefere se comportar como religioso. É muitas vezes fácil isso, né? Eu aceitei, não é? Jesus e X e pronto, acabou. Não, amados, nós aceitamos o Filho de Deus para andar juntamente com Ele em novidade de vida, para ser a semelhança dEle, para carregar a presença dEle, a presença do Espírito dEle em nossa vida, para sermos a própria palavra dEle nessa terra, para termos a vida dEle transbordando dentro de nós, para que essa vida se espalhe para a vida dos outros. Nós somos a carta lida e escrita e lida por todos os homens. E a gente precisa refletir Cristo. A gente precisa refletir Cristo, esse Salvador extraordinário que nos tirou da posição de morte. Daqui a 1 milhão de anos, você vai estar vivendo. Daqui a 1 bilhão de anos, você vai estar vivendo. Quem te deu esse presente? Jesus. E não vivendo uma vida qualquer, você vai estar vivendo a plenitude de tudo que Deus comprou em seu lugar. Porque Adão vivia uma plenitude. Nós não falamos isso no início? A vida que Adão vivia era extraordinária. Aí Deus disse, olha, eu vou fazer mais. Deus é sempre Deus demais. Ele vou fazer demais. Adão era o quê? Criatura, não era? Deus disse, aqueles que me receberem não serão só criatura, serão filhos. Deus nos deu a capacidade agora de sermos filhos de Deus. Adão era criatura, Eva era criatura, mas Deus disse, eu vou fazer deles filhos de Deus. Adão foi chamado, né, para estar cultivando e guardando a terra. Nós estaremos reinando com Cristo nas regiões celestiais. Nós seremos, diz Paulo, como Ele é, e o veremos como Ele é. É tremendo demais. O peito da gente falta explodir de tanta graça e de tanta alegria ao contemplar aquilo que o Filho de Deus, aquilo que Deus fez por nós, que vai além de toda compreensão, que vai além de toda capacidade do ser humano entender. Mas se o ser humano, por mais corrupto e perverso, conseguisse entender, nunca mais disputaria por religião, mas correria para Jesus e diria, Jesus me salva, Jesus me resgata, Jesus me abraça, Jesus me toma para o Senhor, porque eu quero aquilo que o Senhor veio resgatar e comprar em meu favor. E o mais incrível, irmãos, é que milhões de pessoas estão perdendo isto, porque não conseguiram ainda se render ao Filho de Deus. A gente vê que tem muita disputa por isso, disputa por aquilo. A minha religião é melhor que a sua, a minha é melhor do que a sua, a minha é melhor. E esquecem, né, de que precisam se render àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se dobrar diante do único Salvador, que enche não só os céus, mas que enche
também a terra. Que Hebreus, né, vai afirmar que é maior do que os anjos, é maior do que Arão, é maior do que Moisés, é maior do que os profetas, é maior que todas as coisas. E que cada dia estende a mão, dizendo: você quer ser salvo? Eu posso te salvar. Ele é o nosso grande Salvador. E nós não podemos rejeitar essa tão grande salvação. Amém? Vamos nos colocar de pé. Oh, aleluias!